Meio-dia Paraná. Oferecimento Jacomar 60 anos. Essa história a gente conta juntos. Iniciei, mais que farmácia. Muito bom dia, agora são 11 horas 47 minutos, sejam bem-vindos ao Meio-Dia Paraná. Que tal pegar carona com o Paulo Krellin, que sai neste momento aqui do estacionamento da RPC, olha só, passando pela nossa cancela, acessando a rua Solimões, vai virar à direita neste momento. Que tal circular pelas notícias desta terça-feira? Olha que céu azul, que tempo aberto. Meio-dia Paraná só está começando. Motolink da RPC neste momento cruzando a Júlio Perneta, que também é muito próximo da RPC, e vai em direção a Rosa Saporsky e a Jacarezinho. A gente vai falar muito dessas duas ruas nesses próximos dias. A Rosa Saporsky, essa próxima que ele vai chegar nesse momento, balançando essa câmera aí. Tá tremendo um pouquinho e você terá a notícia ao vivo dessas duas ruas, porque a novidade é que elas formarão um novo binário no bairro Mercês, com um sentido único em cada pista. É uma mudança, inclusive, já programada justamente pelas obras relacionadas ao Inter 2. Acabou de cruzar a Rosa Saporsky e vai em direção a Jacarezinho. Pode vir para cá que tá até deixando a gente meio tonto, né? Essa câmera balançando desse jeito, hein? Né? Paulo Krellin pilotando a Motolink da RPC, circulando pelas ruas de Curitiba e levando você a um passeio pelas notícias desta terça-feira. Sinta-se em casa, você é sempre muito bem-vindo e a gente começa falando de saúde. Uma informação curiosa, você sabia que levantar e sentar da cadeira, o que parece e é para muita gente, um movimento super simples, corriqueiro, mas um estudo revela que esse exercício diz muito como está a nossa saúde. Repórter Douglas Santucci está no centro de Curitiba para explicar esse assunto. Douglas vai trazer uma matéria hoje completa sobre esse tema, mas já nesse início de meio-dia, Paraná tem algumas informações. Oi, Douglas. É isso mesmo, Robertson e Ana. Olha só, o povo não está entendendo nada. O que a equipe do Meio-Dia Paraná está fazendo com essa cadeira e com um treinador, com o Zanon Macedo, aqui no centro da cidade. É isso mesmo, a gente vai falar sobre um teste muito rápido que vocês podem fazer em casa, inclusive, já separa a cadeira por aí, porque esse vai ser um dos temas do Meio-Dia Paraná de hoje. E esse teste diz muito sobre a saúde, sobre o futuro dessa pessoa, né, Zanon? Exatamente, um teste simples que você mesmo pode fazer em casa para ver como está a sua saúde, tão importante quanto um teste de exame de sangue, que vai avaliar o seu futuro. Olha só, a importância desse exame rapidinho. E já adianto, ele é muito rápido mesmo, apenas 11 segundos. É muito curioso realmente que uma coisa tão simples diga tanto sobre a saúde da pessoa. Não é mesmo, Robertson e Ana? Exatamente isso, Douglas. Esse é um experimento que o Douglas levou ao vivo para o centro da cidade, mas que você pode fazer, inclusive agora, acompanhando a gente aqui no meio-dia. Pesquisa, anos de pesquisadores debruçados em cima desse método e uma sugestão, inclusive, para que esse teste seja feito com a população, porque pode ajudar a prevenir problemas futuros. A gente vai trazer mais detalhes no Meio-Dia Paraná de hoje. Parece um movimento simples, mas na verdade estamos falando de saúde e você tem também informações dentro do aplicativo Você na RPC. Olha, um tempo só seu, exercite-se agora mesmo. Pelo celular, você pode ter informações que vão te ajudar, inclusive, a combater o sedentarismo. São exercícios práticos, fáceis, que a gente pode fazer em casa. Envelhecer, gente, cuidar da nossa saúde com o passar dos anos, autonomia, para coisas simples, até tomar um banho sozinho, se vestir. Aqui, com orientação profissional, a gente tem uma série de exercícios e você vai lendo e vai sendo convidado a praticá-los. Pode, de repente, convidar a família a praticar, olha, ele vai rodar e daqui a pouquinho você vai ter todos os detalhes. Enquanto ele não entra, eu te conto que tudo isso está no aplicativo Você na RPC, de graça. Ele não carregou ao vivo aqui, mas vai carregar na sua tela e você vai se desafiar a vencer o sedentarismo e ter uma longevidade com saúde. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Antes, novas obras do projeto novo do Inter 2 começam a ganhar forma aqui em Curitiba, atingindo diretamente os bairros Mercês e Vista Alegre. A previsão é de criação de um novo binário e a implantação de faixas exclusivas para ônibus. Esse assunto está com Lucia Piquete, que está nessa
parte da cidade, nos trazendo a informação. Inclusive, Luciano, a gente está observando a Jacarezinho e, por enquanto, não tem obra. Quando é que elas começam? Não tem obra ainda. Bom dia para vocês dois aí no estúdio, para quem está em casa. Essas obras começam, segundo a Prefeitura, na semana que vem. Mas é aquele começo lento que a gente já conhece, né? Com a demarcação aqui dos pontos onde essas obras irão acontecer, topografia, é tudo muito lento. E é claro que a partir da semana que vem esses trabalhos devem começar. A gente ainda não sabe por qual rua. Serão 9 ruas requalificadas aqui na região, entre a Jacarezinho, Rosa Saporsky, Manuel Ribas, Roberto Barroso, aqui entre o Vista Alegre e as Mercês. Mas ainda a Prefeitura não sabe dizer por quais ruas essas obras irão começar. Isso será dito na segunda-feira pela empreiteira responsável pela obra que ganhou a licitação. Isso porque na segunda-feira, aqui no Museu da Vida, que você vê ao fundo, aqui na Jacarezinho, será feita uma reunião pública. Não é uma audiência, porque não será ouvida a população. A população é que irá ouvir, sim, a Prefeitura, a Secretaria de Obras, sobre essas obras que vão começar. Audiências públicas já foram feitas ao longo dos anos. Desde 2019, né, discutem-se as obras aqui na região das Mercês, Vista Alegre e também os bairros do entorno, né? Então agora é uma reunião pública para falar sobre o início das obras e sobre o impacto para os moradores, aquelas informações mais necessárias para o dia a dia de obra. Por exemplo, eu posso entrar na minha casa, como é que eu vou fazer? Vai fechar a rua? Como é que eu saio? Como é que eu entro? Comércio, como é que vai funcionar? Então tudo isso vai ser repassado para moradores, para comerciantes aqui da região, né? Então é importante você que mora aqui no entorno dessas ruas, principalmente Jacarezinho e Rosa Saporsky, né, que vão formar um binário, como vocês já adiantaram aí no início do meio-dia. Importante a participação. Claro, participação ela é aberta a toda a população. 7 horas da noite, na segunda-feira, aqui no Museu da Vida, que fica na rua Jacarezinho, essa reunião. Então, a Jacarezinho, ela vai se tornar mão única no sentido centro e vai ter uma faixa exclusiva para ônibus. A Rosa Saporsky vai ser mão única sentido centro-bairro, também com faixa exclusiva para ônibus. Aí você me pergunta, a Rosa Saporsky passa ao lado de um hospital, né? Um hospital muito conhecido aqui na região, um hospital maternidade também. Como é que vai ficar a situação para quem depende dele? Também nós buscamos essa informação com a Prefeitura de Curitiba. Mais cedo eles estiveram aqui, inclusive distribuindo panfletos às pessoas, aos moradores, aos comerciantes, para convidá-los para essa reunião e também para informar sobre o início dessas obras programado para terça-feira da semana que vem. A gente acompanhou essa movimentação e você confere agora a reportagem. De porta em porta, os integrantes da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento de Obras da Prefeitura de Curitiba distribuem panfletos e convidam os moradores e comerciantes a participarem da reunião pública. O tema tem a ver com todos eles. Obras que vão impactar o trânsito e o dia a dia de quem mora, trabalha e circula pelas Mercês e pelo Vista Alegre. A gente da Prefeitura, a gente está entregando aqui de casa em casa convite para a reunião pública que vai iniciar as obras do Inter 2. Participei da primeira reunião, que foi aqui no Museu da Vida, que iniciou a obra ali na Manuel Ribas, né? E agora eu vou participar dessa segunda, né? As obras dos lotes 4.1 e 5 do projeto do novo Inter 2 vão requalificar mais de 5 quilômetros de 9 ruas. Entre as principais mudanças está o binário das ruas Jacarezinho e Rosa Saporsky. A Rosa Saporsky ela vai vir da Manuel Ribas em direção ao Roberto Barroso e a Jacarezinho vai ter sentido Roberto Barroso para Manuel Ribas. Então essas duas ruas vão ter pavimento de concreto, que é um pavimento mais resistente, que tem menor custo de manutenção. A execução dela, obviamente, depende de você fechar a rua por pontos, né, durante a execução, para poder fazer esse pavimento de concreto. Para a criação do binário, a rotatória da Jacarezinho vai dar lugar a semáforos. No meio deste cinturão de ruas estão escolas e um hospital. A Prefeitura garante que o impacto será o menor possível. A Rosa Saporsky, por exemplo, que vai ser em concreto, a gente vai fazer o pavimento até, digamos assim, metade do hospital.
para que tenha acesso por trás, aí depois faz a outra metade do pavimento para que o acesso seja por onde já está pronto, né? Então a gente já fez isso em outras situações semelhantes, né? E deu certo, e a gente já combinou com o hospital, mas a gente ainda vai conversar com eles mais vezes até começar a obra ali naquele ponto para que a gente tenha o menor impacto possível. A reunião desta segunda-feira é para apresentar os detalhes e impactos das obras para a comunidade. Segundo a Prefeitura, os trabalhos já devem começar no dia seguinte, com prazo de conclusão de 18 meses. Tudo isso a gente fala nessa reunião de segunda-feira, esses primeiros impactos, e na sequência da obra a gente vai informando a comunidade sobre os outros impactos que podem ter através de mídias sociais da Prefeitura. Como? Você mora aqui desde que você nasceu, então você viu a evolução dessa rua até chegar onde ela está, mas agora a Prefeitura entende que ela precisa evoluir um pouco mais, que ela precisa ganhar um sentido único, vagas de estacionamento. Você enxerga dessa forma? Você acha que essa obra na região, esse binário, ele se faz necessário? Eu acho que é interessante, né, para o fluxo do trânsito, né, para os pedestres, né, principalmente também. É necessária, até pelo consultório aqui, né? Nós vimos pela Manuel Ribas, que tem agora as vagas de estacionamento, né? Aqui eu não tenho. Tem os pacientes, eles deixam nas ruas do lado, mas seria o melhor um estacionamento aqui na frente, né? Então, sim, seria melhor essa nova reforma ali da Jacarezinho, Manuel. Isso é muito bom. E o nosso papel é esse, né? Acompanhar ao vivo, conversar com as pessoas. Olha o Paulo Krelin aí novamente, circulando pela Jacarezinho. E essa rua será completamente diferente daqui a um tempo, depois da obra. Uma pista que circula por diversas casas, comércios e conecta bairros, conecta muita gente, muito utilizada. Então, ela tem sentido só para o centro, no projeto novo, e a Rosa Saporsky, o sentido oposto. É claro que o jornalismo da RPC está de olho, o meio-dia vai sempre te contar, antecipando o que acontece na nossa cidade e sempre trazendo a repercussão da população. O Edinaldo mandou mensagem dizendo que agradece a informação, que para ele foi uma informação que ajuda muito. E os comerciantes estão com grande expectativa também em relação a essas obras. Um motorista de transporte escolar está preso, suspeito de importunação sexual e estupro de vulnerável. O caso é investigado pela Polícia Civil. Quem tem mais informações para a gente é a Aline Pavanelli, que desde cedo está entendendo esse caso, está buscando informações. Um caso gravíssimo. Conta mais, fala para a gente, inclusive, a idade dessas vítimas, Aline. Olá, boa tarde, Robertson, Ana Carol, boa tarde para quem nos acompanha. De acordo com a Polícia Civil, são 4 vítimas com idades entre 7 e 15 anos. Os crimes aconteceram no ano passado e também no início desse ano. Um boletim de ocorrência foi registrado no mês passado, em fevereiro, e a denúncia chegou até a Polícia Civil por meio do Conselho Tutelar de Teixeira Soares, porque são estudantes da rede municipal lá do município. O motorista foi preso ontem, ele tem 60 anos e era terceirizado, funcionário terceirizado, dirigia então o ônibus do transporte escolar do município de Teixeira Soares. De acordo com a polícia, ele já estava afastado da função. Bom, só para explicar os crimes, quando a vítima é menor de 14 anos, o crime é estupro de vulnerável. Pode ser um toque, alguma coisa inadequada, é estupro de vulnerável o crime. E nesse caso, 3 vítimas tinham menos de 14 anos e no caso da vítima de 15 anos, o crime é importunação sexual. Nós conversamos com o delegado de Teixeira Soares, que deu mais detalhes sobre como essas vítimas são ouvidas e também sobre as investigações. Vamos ver. As oitivas foram feitas por intermédio, no primeiro momento, de escuta especializada, é feito esse atendimento com psicólogos, de modo a não revitimizar. E também é muito importante destacar que, através desse método da escuta especializada, é possível se extrair ali informações muito importantes para a investigação. Primeiro que toques inapropriados nunca vai ser entendido como brincadeira, ainda mais se tratando de crianças bem pequenas. Ficou claro que a criança tinha registrado ali que não estava gostando para ele parar, não parou. Aconteceu com as outras também. E é importante destacar também que nesse caso o investigado chegou também a praticar uma dessas vítimas, seria uma pessoa com deficiência.
e no primeiro momento até a própria família ali achou que poderia ser no transporte, né, que era necessário carregá-la, etc. Então, realmente a confiança que ele tinha nas famílias gerou essa percepção de que aquilo poderia não ser possível, mas aí a própria mãe foi ouvir a filha, é importante essa escuta ativa, e ali ficou claro que não era. Primeiro, não era no momento ali da colocação no veículo, e segundo, que nada justifica esses toques nas partes íntimas. Bom, é importante, né, os pais conversarem com as crianças, nesse caso, ter essa liberdade de conversa e acreditar no que as crianças falam quando há um desconforto, né? Olha só, as investigações agora continuam. O celular do suspeito foi apreendido e vai passar por perícia. O suspeito, ele continua preso. De acordo com o delegado, a justiça determinou a prisão por causa do risco de ele continuar cometendo os crimes e também pela gravidade dos fatos. Nós procuramos a Prefeitura de Teixeira Soares, que informou em nota que afastou o motorista assim que soube da suspeita e que está colaborando para o esclarecimento dos fatos. Disse ainda que as crianças e adolescentes são prioridades absolutas no município. Nós não conseguimos contato com a defesa do suspeito, mas é um caso muito grave que liga um alerta ali, né? Não tem brincadeira que tenha toque com criança de um desconhecido. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Aline, pelas informações. E a Aline toca num ponto muito importante, gente. É preciso ouvir e acreditar nas crianças. Não tem toque, não tem brincadeira. Perfeita a sua colocação. Obrigado, Aline, pelas informações. Caso gravíssimo. O que aconteceu em Teixeira Soares poderia ter acontecido em qualquer outra cidade. Não deveria ter acontecido lá e não poderia acontecer em nenhuma outra cidade. Mas, infelizmente, pelo que a gente vem relatando, infelizmente ainda acontece. Obrigado, Aline, pelas informações. Lembra do caso da mulher que foi agredida em um hotel aqui em Curitiba? A justiça aceitou a denúncia e decidiu manter na cadeia Jonathan Reinaldo dos Santos, de 25 anos, acusado de agredir essa mulher dentro de um hotel aqui em Curitiba. A decisão foi do juiz Leonardo Bechara Stancioli, diferente do que concluiu a Polícia Civil. Agora ele é réu por tentativa de feminicídio, tentativa de estupro e fraude processual. Tem novidade, em Curitiba começou a circular uma nova linha de ônibus e essa linha vai até o Hospital Veterinário Municipal. Sara Ertal nos conta quais são as regras para utilizar essa linha. Sara, seja bem-vinda. Oi, gente, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, novidade no sistema de transporte público aqui de Curitiba, que pouca gente conhece. A gente acompanhou a movimentação pela manhã desse novo ônibus e poucas pessoas embarcaram. Ele está funcionando há poucos dias. E respondendo a sua pergunta, Ana, as regras são as mesmas das demais linhas, né? É um ônibus normal que veio para atender duas demandas aqui da capital. Uma delas, desses tutores que precisam, né, de transporte para levar esses pets até o hospital veterinário, serviço público disponível aqui na capital, mas também de moradores aqui da região do Barreirinha, do bairro Taboão também e do Abranches, que precisavam de novas possibilidades para acessar aqui ao terminal. Então, foram duas demandas que foram atendidas com essa nova linha. O Claudinei Moro, que é da URBS, acompanhou toda a implantação dessa nova linha. Conta um pouquinho melhor para a gente sobre essa necessidade dos moradores daqui. Olha só. O objetivo da linha é um estudo que já vem sendo realizado há bastante tempo para otimizar o atendimento à população da região. Então, os bairros Barreirinha, Abranches e Taboão, eles careciam do atendimento do transporte coletivo em alguns pontos. Ali, principalmente onde passa a linha hoje, do lado direito e do lado esquerdo da rodovia dos Minérios. Então foi determinado um novo trajeto. Essa linha é criado e ele veio muito a calhar porque ele une o atendimento a um equipamento público, que é o Hospital Veterinário, com também a necessidade da população que não tinha cobertura de uma linha de ônibus muito próxima da sua residência. E a gente está bem no ponto de onde esse ônibus sai, que é no terminal do Barreirinha. Ele sai a cada 40 minutos, divide o espaço com a linha Jardim do Arroio. Então o pessoal pode embarcar bem nesse ponto que a gente está. Então vamos lá, de 40 em 40 minutos, o ônibus passa e para em 23 pontos, percorrendo aí bairros como Barreirinha, Abranches e Taboão, atendendo esses moradores, como a gente falou, que moram nessas regiões e tinham dificuldades para acessar o terminal do Barreirinha. E atendendo também esses tutores
tutores que precisam de transporte para levar os pets até o hospital veterinário. E vamos falar agora das regras para essas pessoas que vão carregar gatinhos, cachorros, enfim, dentro desse ônibus. As regras são as mesmas dos demais ônibus, então são aceitos animais até 12 quilos. Esses animais podem ser transportados fora do horário de pico, ou seja, entre as 9 horas da manhã e as 4 horas da tarde e depois das 8 horas da noite. Esse transporte precisa ser feito em caixas de transporte, caixas adaptadas com material absorvente. Cachorros, gatos, pets até 5 quilos podem ser transportados daí em malas, mochilas, sacolas, que podem ter ali esse material absorvente. Então, essas caixas, essas bolsas, elas não podem ocupar um assento e não podem também atrapalhar ali toda a dinâmica dentro do ônibus, mas esses tutores podem sim carregar esses bichinhos e levar até o hospital veterinário, que foi inaugurado no finalzinho do ano passado, em dezembro, que funciona hoje com atendimento agendado. Essa linha, a gente já mostrou que ela sai aqui do terminal do Barreirinha, sai a cada 40 minutos, ela funciona de segunda a sexta-feira. A média por dia está sendo de 50 embarques. Um dos motivos é porque poucas pessoas conhecem, porque há poucos dias ela está funcionando, está operando. E a gente está aqui para isso, para avisar você de casa, para contar dessa novidade, dessa nova oportunidade para acessar, então, o hospital veterinário. Volto com vocês aí no estúdio. É exatamente o nosso papel, né, Sara? O meio-dia é feito para a comunidade e com a comunidade. Então, tem uma novidade na cidade, você vai encontrar aqui no Meio-Dia Paraná. Bom trabalho. Até mais. A Polícia Civil prendeu hoje uma médica veterinária por maus tratos a cachorros. De acordo com a polícia, ela criava animais de raça em lugares inapropriados. Os bichos estavam bastante sujos e fechados em lugares escuros. O delegado disse que vários bichos estavam doentes por causa das condições em que eram mantidos. A mulher já foi condenada 2 vezes por crimes parecidos nos últimos 12 anos. Ao todo, cerca de 80 cachorros foram apreendidos e encaminhados a uma ONG. A seguir, o Douglas Santucci está no centro de Curitiba. Qual é o seu destaque por aí, Douglas? Cadê o Douglas? Daqui a pouco o Douglas conta. Fiquei ele vai falar. Douglas. Está aqui. Conta lá, Douglas. Tô aqui, já tô com o pessoal. Olha só, tem um teste que tem que sentar e levantar 5 vezes em 11 segundos e meio. Será que o senhor consegue? É para testar a saúde. Esse é aquele tempo do tergal, senta e levanta. É isso mesmo, é o teste que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, porque esse teste é melhor do que o exame é melhor não, mas substitui até, dá esse resultado aqui, algo que só poderia saber com exames muito mais específicos e diz sobre o futuro das pessoas, se essa pessoa vai ter autonomia ou não para as tarefas básicas do dia a dia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esses detalhes e o senhor vai fazer o teste aqui com a gente, hein? Vai demorar muito o teste? Não, rapidinho. É com vocês. Paulo Krelin circulando pelas ruas de Curitiba, Motolink do Meio-Dia Paraná, Cândido de Abreu, chegando na Prefeitura de Curitiba, o prédio fica do lado direito, já passou pelo Palácio Iguaçu, prédio do governo do estado, está indo em direção ao centro da cidade. Movimento tranquilo neste momento. Fique com a gente, tem muita informação logo depois do intervalo. Agora, meio-dia, 13 minutos, e eu quero te contar que as inscrições do Sua Família Faz Parte da Nossa estão no ar. Nós queremos conhecer a história da sua família, do prato que faz todo mundo voltar no tempo. E olha só o que as pessoas estão falando sobre esse momento tão especial de dividir a mesa com quem amamos. Família é amor, afeto, união. Dividir a mesa, o alimento e também as memórias da vida. O Meio-Dia Paraná foi até as ruas perguntar a importância de dividir um almoço de domingo com quem amamos e quais são os sentimentos em volta da mesa. Família para você, o que significa? Abaixo de Deus, se não for a família, para a gente não existe nada. De cada 15 dias ou mais, acho que quase toda semana ela na minha casa, aos domingos. A gente se reúne,
faz um almoço, né? Eu corro a missa, volto, faço almoço e a gente celebra. Estar junto é um significado muito importante para fortalecer a família. Em termos de receita, a mãe sempre tem um frango na casa da mãe que é conhecido como farofa, né? Esse é famoso. Esse é o famoso. Mas o principal que tem é memórias que a gente carrega desde pequeno, né? E compartilha, além da comida, as histórias, as brincadeiras com as crianças. Eu acho que é um momento de recarregar energia, né? A mesa é tudo de bom, né? Estar em família, o acolhimento, né? Estar junto. A gente traz as memórias também da infância, né? Dos irmãos, dos primos, que a gente morava próximo naquela época. Hoje, mais com as filhas aí. Mas é aquele sentimento de amor, de estar ali, de estar junto, né? De estar convivendo ali. Acho que é isso. É tudo isso, né, gente? Você tem algum prato que faz aí todo mundo se reunir em volta da mesa, aquela receita que passou de geração para geração? Tem alguma história por trás desse prato? Pode ser engraçada, emocionante, inusitada. Se inscrever para esse projeto é muito fácil. Veja só. Entre no aplicativo Você na RPC, clique em Sua Família Faz Parte da Nossa e logo depois em Faça a sua inscrição. Preencha os seus dados com o nome, cidade, nome da família e aceite os termos e condições. Vão aparecer as opções sobre a sua receita. Escolha as opções e avance. Nessa parte você vai contar a história do prato, como ele surgiu, por que a receita é especial e se tem alguma história engraçada, emocionante ou simbólica da família. Depois adicione uma foto da receita pronta, uma foto antiga da família reunida e uma foto da família atual. Você pode enviar até 3 fotos. Pronto, você já está participando do Sua Família Faz Parte da Nossa. Olha, amanhã tem uma família muito querida que eu tive a oportunidade de almoçar e que você vai conhecer um pouquinho dessa história também. Como é bom a gente estar perto das pessoas e entendendo que a gente muda de mesa, muda de prato, mas família é família, né? Sempre tem conversa, sempre tem risada. Claro que tem suas peculiaridades, mas a gente quer conhecer a sua história também. Então tá tudo lá no aplicativo Você na RPC. Tem muita história boa vindo por aí nesse projeto. A gente vai falar muito ao longo dessa semana. E a inscrição ainda está até semana que vem, né? Vale a pena. Faça a sua inscrição lá no nosso aplicativo Você na RPC. Tô querendo saber do tempo. Calorão então, começou. Posso deixar o tablet aqui com licença. Última semana do verão. E, Robert, calor. Sim, calor. Sim, mas o verão ele já vai dando sinais de que ele está terminando, até porque a nova estação chega já na sexta-feira. Na tela aqui a gente já tem uma mudança que começa lá pelo oeste do estado, que a gente vê uma instabilidade subindo sobre o estado do Paraná, vindo do oeste para o leste. Frente fria? É uma passagem de uma frente fria mais distante, então ela atinge muito mais o oeste do que a região de Curitiba, mas vai trazer chuva para a gente. Hoje, ainda não, gente. Hoje, uma tarde muito quente, temperatura ainda batendo na casa dos 30 graus durante a tarde. Ontem aconteceu isso em Fazenda Rio Grande, uma chuva localizada que não estava prevista, porque tem umidade se aproximando e o calor presente na atmosfera. Aí a receita básica para a formação de nuvens de chuva. Então, pode chover de maneira pontual em alguma região, sim, mas não tem previsão para chuva hoje à tarde em Curitiba. O que tem de previsão é calor passando dos 30 graus em alguns bairros aí da nossa cidade. Olha só a previsão para os próximos dias. Hoje, como eu citei, isso exemplifica muito bem, né? Parte do estado já vem sendo tomado por essa frente fria, por esse cobertor de nuvens, ainda dividindo o espaço com o sol, mas no leste, Curitiba, pegando até parte de Ponta Grossa e no nosso litoral, apenas nuvens, calor e o sol aparecendo. Para amanhã, aí sim ela já se aproxima da nossa região. Amanhã a gente já tem uma presença de chuva, principalmente durante a tarde e a noite, em algumas regiões. Faltam 3 dias para o outono, ele começa na sexta-feira, 11 horas e 45 minutos. O verão está com os dias contados e no leste, onde nós estamos, aqui na região de Curitiba, ele já começa a dar sinais de despedida. E o porquê, Ana, para você que nos acompanha em casa também, ele começa a dar sinais de despedida. É só você olhar essa linha vermelha. Hoje, calor de 30 graus. Amanhã também. Depois disso, a temperatura já começa a cair.
temperatura máxima na quinta-feira ainda verão de 26 e na sexta-feira, quando a gente entra no outono às 11 horas e 45 minutos, também 26 graus, com a mínima ainda na casa dos 18. Não é uma temperatura de outono, porque outono a gente tem uma temperatura mais baixa durante a manhã, durante a madrugada, e ainda uma temperatura aí na casa dos 25, 26 durante a tarde. Mas esse calorão mesmo de verão, ele vai só até amanhã. Na quinta já diminui a temperatura, com um pouco de chuva em Curitiba. E na sexta-feira, quando começa a nova estação, o sol aparece, mas a temperatura não sobe tanto. Agora vamos falar de saúde, de uma pesquisa que mostra que levantar e sentar, um ato muito simples, um movimento corriqueiro, mas esse estudo revela que esse exercício avalia a saúde funcional em qualquer idade. Para a população 60+, o teste é um indicador fundamental de autonomia e independência num futuro. Levantar da cadeira parece um movimento simples do dia a dia. Só que o tempo que uma pessoa leva para fazer isso pode dizer muito sobre a saúde e a independência dela no futuro. Um estudo com mais de 2.300 pessoas com 60+, mostrou que um teste rápido, levantar e sentar 5 vezes de uma cadeira, pode indicar o risco de perda de autonomia para tarefas básicas, como tomar banho, se vestir ou sair de casa. E os idosos que têm um tempo de maior que 11,5 nesse teste precisam ser acompanhados porque eles já têm aí algum tipo de prejuízo funcional que precisa ser visto por um profissional. A pesquisa acompanhou os participantes por 8 anos. Os resultados mostram que esse teste simples pode ser tão eficiente quanto outras avaliações físicas bem complexas. O chamado teste de sentar e levantar já é recomendado pela Organização Mundial da Saúde como uma forma de triagem para avaliar a saúde funcional da população idosa. Nós vamos começar o teste. Eu quero você com os pés paralelos, levemente afastados na linha do ombro, firme no chão. As mãos vão estar sempre no ombro para não ter apoio. E vamos começar o teste de levantar e sentar 5 vezes. A Beth conseguiu concluir no tempo. Também há mais de 10 anos ela pratica exercícios físicos com acompanhamento e regularmente. Mudou o peso, mudou a minha flexibilidade principalmente. Eu tenho muito mais disposição e o dia que eu não tenho disposição no físico, eu tenho na cabeça, porque eu fico me lembrando que ele ia me dizer, faz um pouquinho, mas faz. Eu acabo vindo, eu faço exercício de segunda a sexta, todas as semanas. Na academia também encontramos a Sheila, treinando forte na musculação. A atividade física é muito importante. Fico muito feliz de ter tido essa concepção, esse compromisso de fazer exercício, porque não sei como que eu estaria sentada num sofá e não poder levantar do sofá, né? Segundo especialistas, manter os músculos ativos e o corpo em movimento são formas de manter a autonomia mesmo com o passar dos anos. Vai envelhecendo, mas a gente tem que cuidar muito da saúde e da nossa liberdade, da nossa autonomia, né? Então o número de idosos nas academias cresceu demais e eu espero que cresça cada vez mais ainda. O Ramon é treinador e dá dicas de alguns exercícios que você pode fazer em casa para fortalecer o corpo. Um cabo de vassoura, um rodinho que tem em casa facilmente, apoio minhas mãos ali só para manter meu equilíbrio, projeto o quadril para trás, agachando, Beth, e subindo. De novo, sempre respeitando o seu organismo. Meu corpo, eu consigo descer um pouquinho mais? Posso descer. Sentiu um pouquinho no joelho? Desce um pouquinho menos. Olha, enquanto a gente falava, deixa eu mostrar sua Mara aqui. A Mara falou que tem 55 anos e fez o teste em 9 segundos. Tá bem, Amara, tá bem. Agora você entendeu, né? Por que o Douglas Santucci está com uma cadeira em pleno centro de Curitiba, na rua 15 de novembro. Você conseguir levantar e sentar num prazo de 11 segundos, isso significa que... Quantas vezes? 8? O Douglas vai contar pra gente. Tem uma quantidade exata em 11 segundos. Se você consegue, isso quer dizer que tem que fazer no futuro, 5, né? tua saúde ela tá boa pro futuro. É isso, né, Douglas?
É isso mesmo, viu? E a gente já reuniu um pessoal aqui para participar dessa ação com a gente e incentivar também quem está em casa a fazer esse teste. Uma cadeira boa, com segurança, então a gente também aqui vai segurar a cadeira, é claro. E o Zanon vai explicar para a gente. Zanon Macedo é treinador, vai explicar para a gente. Zanon, primeiro, como fazer esse teste, né, para o pessoal que está em casa. Esse teste é muito simples. Você vai pegar uma cadeira tradicional de aproximadamente 45 centímetros de altura e vai começar sentado. Vou mostrar aqui. Sentou, mão no ombro, começou sentado e vai marcar no cronômetro. Vai levantar, estender a perna e sentar o mais rápido possível 5 vezes. E através disso a gente vai ver o tempo que levou para fazer essas 5 sentadas e levantadas. Aí, ó, perfeito. Então, vamos começar. Como que é seu nome? Célio. Célio, por favor. Então, começa sentado aqui. O Zanon vai te orientar. Olha só. E eu tô com o cronômetro aqui, hein? Ponta do pé para fora. Vamos preparar? A hora que você começar, Célio, começa a contar aqui. 5 vezes, então. Foi. 5 vezes. Pode levantar. Tudo 2, 3, 4, estendendo a perna lá em cima. 5, senta. Aí, 7 segundos, 7,8 segundos. Parabéns, passou no teste do Meio-Dia Paraná, viu? Agora, o senhor pode revelar a sua idade ou não? 79 anos. 79 anos, como que é o nome do senhor? Leônidas. Leônidas, vamos lá então, por favor. Começa sentado, né, Zanon? Mão no ombro, sentado, pernas levemente afastadas, ponta do pé levemente para fora, um pouco mais à frente da sua perna. Quando quiser começar. 1, 2, 3, foi. 2, estende a perna. 3, isso. 4, senta. 5. Excelente. 7 segundos, hein? Meu, parabéns. 79 anos, não pode mentir ao vivo. 79 anos. Ó. Vou fazer 80 daqui 60 dias. Muito obrigado pela sua participação, viu? Próxima vítima do Meio-Dia Paraná, como que é o nome do senhor? Gilmar. Idade, pode falar? 67. 67, vamos lá então, Gilmar 67. Gilmar, mão nos ombros, pernas afastadas, certinho, um pouquinho mais à frente das pernas. Afasta, aqui, mão no ombro, valendo. 1, estende a perna, estica. 2, 3, 4, 5. Excelente. Menos de 7 segundos, 6,98. Parabéns, a gente vai fazer um ranking depois. Muito obrigado pela sua participação, viu? Só um minutinho. Agora vai, é a sua vez. Pode sentar primeiramente. Como que é seu nome? É Rosa. E pode falar a idade, se não quiser, não tem problema. Tenho 68 anos. Olha só, então vamos lá. Sentou, mão nos ombros, pernas levemente afastadas, joelho para fora. Tá perfeito. Vamos lá? 1, 2, 3, valendo. 1, estica a perna. 2, isso. 3, 4, 5, excelente. Perfeito, 7 segundos, 7,3. Parabéns, viu, pela sua participação. O senhor quer participar também do teste? Vamos lá, como que é o nome do senhor? Sérgio. Sérgio, vamos lá. Tem que levantar 5 vezes, tá, Sérgio? Ombro, Sérgio. Pernas afastadas, aqui certinho. E valendo. 1, estica a perna. 2, 3, 4, 5, excelente. Perfeito, 9 segundos, perfeito, muito bom, obrigado pela sua participação também. Essa foi a equipe. Estamos ao vivo no Meio-Dia Paraná, já saiu. Obrigado, viu, pela participação de todos vocês aqui, brigadão, viu? Olha só, então, Zanon, é muito simples, né, esse teste. Eu vou pedir para o Zanon repetir, então, para você que está em casa. Você viu que não precisa ser tão rápido assim, né? Não precisa... em 11 segundos e meio, aos poucos você vai pegar ali a manha, mas é ter cuidado também, não adianta fazer muito rápido, tem que estender bem a perna, para fazer direitinho, né? Exatamente, tem que fazer direitinho, botar a posição da perna, do joelho adequada, para que você não se machuque fazendo o teste. Mão no ombro, não pode apoiar, e um bom número para saber é que se você demorou menos de 8 segundos, é que está excelente. De 10 a 12, bom. 12 a 15, não está legal, e se está demorando mais de 15 segundos para fazer o teste dos 5, tem que começar urgente a fortalecer, se cuidar, para ter mais saúde e ter autonomia no futuro. Aí, um teste que diz muito sobre o futuro. Muito obrigado pela participação, viu? 6,1 no meu prédio e 53 minutos faz 5 quilômetros. Olha só, então o senhor já estava óbvio que ia passar nesse teste. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado.
Então você que está em casa pode fazer esse teste para dizer também sobre a autonomia, agradecer ao Zanon Macedo por vir aqui no centro da cidade, participar. Tinha muita gente, a gente foi conversando aqui durante também o Meio-Dia Paraná e tem também o aplicativo Você na RPC. Lá tem alguns exercícios bem legais também que a pessoa pode fazer em casa para tentar melhorar, né, a sua qualidade de vida, melhorar a sua autonomia e ter também uma melhora, claro, nesse teste. Vai fazendo de tempos em tempos para medir se você melhorou ou piorou, né? Esse é um importante indicador, então. Foi retirado de um exame grande que existia de saúde e esse pequeno teste, né? Foi isso que mostrou o estudo que a gente trouxe na reportagem. Antes era um exame bem grande de saúde, completíssimo. E eles descobriram que esse teste específico, dos 11 segundos, representa que se a pessoa conseguir passar nesse teste, ela vai ter uma boa autonomia na vida. Então fica a indicação. Ele é inclusive recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Obrigado, Zanon. Obrigado, Douglas. Valeu, até mais. Com vocês. Obrigado ao Zanon, Douglas, muito legal, né, gente? E um dos que participaram ali do teste, o seu Leônidas, ele 79 anos, gente, e ele foi muito rápido. E aí tem gente que fala que passou dos 60 e idoso, que idoso que nada, gente. 79 anos, o seu Leônidas, ele não é um idoso. E, gente, ele é mais jovem que muito jovem. Mais jovem, com certeza. E tem muita gente que está em casa nesse momento fazendo o teste. O Roberto fez, com 70 anos, cravou os 11 segundos. Está aqui, está nessa tela. Temos aqui também o Nestor, 60 anos, 3 meses, prótese no quadril e fez 8 vezes em 10 segundos. Arrasou, Nestor. Eliette, levantou e sentou 10 vezes, ela está com 53. Foi muito bem. A Diva, boa tarde, fez 9 segundos aos 5... Né? Sabe o que eu fiquei imaginando aqui também? Anos. Gente, foi muito bom. Sabe o que eu fico imaginando? Quantas pessoas em casa nesse momento estão fazendo o teste, A gente já né, teve uma amostra pelo aplicativo e vocês viram, parece um movimento muito simples. Na verdade, estamos falando sobre os nossos próximos anos, sobre nossa autonomia, não é uma sobre brincadeira, nossa né? musculatura. Você pode pegar o seu celular, e eu vou pegar o nosso celular aqui do estúdio e vou espelhar, porque a gente tem lá no nosso aplicativo um material exclusivo, são exercícios curtos, elaborados por uma equipe da Universidade Federal do Paraná e você pode se apropriar dessa informação, ela foi feita para você sair do sedentarismo, para fazer em casa mesmo. Nosso aplicativo está aqui, ó. Fiz calma que eu estou entrando. A ideia do conteúdo que está no aplicativo Você na RPC é exatamente para você sair do sedentarismo. Como que eu posso realizar uma atividade física dentro de casa, sem pagar uma academia, sem ter que sair de casa? Tem tudo isso dentro do aplicativo, ele está espelhado. Primeira aba do aplicativo e você vai ter todos os materiais. A gente vai rodar um vídeo para você ter ideia do que a gente está falando. Neste vídeo, nós iremos realizar alguns exercícios para te auxiliar pelas duas pernas. Caso esteja difícil, você pode usar o auxílio de uma cadeira e realizar ele sentado. Então, da mesma forma, tentando alcançar a ponta dos pés. Faça o movimento por 20 segundos, alternando os lados. Flexão de braço e estende o cotovelo. Flexiona, estende. Realize 3 séries de 12 repetições. Mantendo sempre o abdômen contraído. Um movimento de inclinar o tronco e faça uma flexão de cotovelo e estende, como se você realmente estivesse segurando um exclusivo no aplicativo, são vários vídeos curtos, com tudo que você tem em casa, aquele apetrecho, ele pode ser uma garrafinha, 1 quilo de açúcar, enfim, tudo que vai te ajudar a combater o sedentarismo, a desenvolver a musculatura e a ganhar essa longevidade com saúde, né? O que adianta a gente ficar sem conseguir levantar com autonomia? E só uma lembrança, gente, quando for fazer esse exercício da cadeira, faça no limite do seu corpo. Não queira mostrar que você consegue mais do que você consegue. A gente, às vezes, é atraído pela memória, né? A gente acha que a gente pode, de fato, a gente não pode. Então, faça no limite do seu organismo. Respeite as suas limitações. Se passar dos 11 segundos, você sabe que pode procurar ajuda. Exatamente. Ou deve procurar ajuda. Estou de olho no aplicativo e olha a mensagem que a Lucinéia acabou de mandar para a gente. Boa tarde, Anne Robertson. Gostaria de pedir a ajuda de vocês
para a seguinte situação. Meu filho estuda na Escola Estadual Dr. Xavier da Silva, localizada na Avenida Silva Jardim. De uma semana para cá, já é a terceira vez que a escola pede para que os pais busquem seus filhos mais cedo, pois estão sem água. Nos ajudem, por favor. E, Lucinéia, já fomos atrás da resposta e parte da resposta vem da Secretaria de Educação, diz o seguinte: em relação à falta de água no Colégio Estadual Xavier da Silva, o Núcleo Regional de Educação de Curitiba informa que na semana passada houve uma queda de pressão da água no enchimento da caixa da água lá na unidade. Um chamado foi aberto junto à Sanepar, foi na terça-feira, que encaminhou uma equipe técnica. Foi constatado, sim, a necessidade de ajustes internos na rede hidráulica da edificação. Isso quer dizer o quê? Que é um problema pontual do edifício, não atinge toda a região ali da Silva Jardim, para corrigir essa perda de água na rede interna do imóvel. No momento, o colégio conta com abastecimento em menor volume devido à baixa pressão, que impede o enchimento da caixa de água. Como medida de apoio, a Sanepar tem feito fornecimento complementar por caminhão-pipa para garantir o funcionamento da unidade. Setor de edificações do Núcleo Regional de Educação está acompanhando essa situação. Resposta dada, Lucinéia, mas qualquer mudança, você também pode se apropriar do nosso aplicativo. Nesse sentido, manda mensagem para a gente, pedir ajuda, contar da sua bronca. Nossas equipes estão pelas ruas, pelos bairros da nossa cidade, região metropolitana, sempre pertinho da população. Está na Câmara de Curitiba um projeto que cria uma rota do turismo católico aqui na capital. Amanda Menezes está num desses lugares e esse lugar deve fazer parte da rota. E a Amanda vai trazer para a gente onde você está e conta um pouco mais desse projeto, Amanda. Sim, Ana e Robertson, um local bem interessante, diferente, que eu acho que muita gente não conhece ainda. A gente fala ao vivo aqui no bairro Sítio Cercado. Nós estamos em uma gruta que aqui tem 48 imagens. São santos, imagens do Menino Jesus, de Maria, freis, padres. É a paróquia São José das Famílias aqui do Sítio Cercado. Essa gruta começou a ser construída lá em 2003. Foi crescendo e hoje é ponto de encontro dos católicos, dos fiéis aqui da região, principalmente. Gente que vem aqui, senta nos bancos, acende vela, faz a oração, o pedido, o agradecimento. E tudo começou nesse cantinho aqui, com aquela imagem lá de Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, tem um fato bem interessante, olha só. Nesse banco que está em frente à imagem, tem uma cápsula do tempo. São, ao todo, várias cartas, também fotos dos fiéis que vêm aqui na igreja com frequência. E foi colocado tudo aqui quando começou a ser construída essa gruta lá em 2003. Nesse ano que a paróquia está completando 40 anos, a intenção é abrir esse banco e dar uma olhada nessas mensagens, essas cartas e essas fotos que foram colocadas aqui. Esse é só um dos pontos católicos importantes para os fiéis católicos. Esse ponto está nesse roteiro que a Câmara de Curitiba quer criar. Os vereadores estão discutindo um projeto nesse sentido. E tem outros locais da cidade, como o Bosque do Papa, que é bem conhecido, mas também capelas, outras paróquias, santuários, e a gente foi conhecer melhor alguns desses endereços tão importantes nesse turismo católico de Curitiba. Vamos ver. Curitiba de fé e devoção. Muitas dessas igrejas trazem, além da história, também a cultura, né? A cultura da imigração polonesa, imigração italiana. Então, ajudará muitos dos nossos fiéis a compreenderem um pouco mais de tudo aquilo que ajudou a construir a igreja em Curitiba, né? A Arquidiocese de Curitiba como um todo. A capital, que tem mais da metade da população católica, agora vai ganhar uma rota do turismo católico. São 3 eixos: patrimônio histórico, grandes santuários e locais de memória e espiritualidade. Neste roteiro está o Museu de Arte Sacra, que fica ao lado da Igreja da Ordem, no Centro Histórico. Restaurado recentemente, o espaço reúne 1.500 peças que contam a história da igreja e da própria cidade de Curitiba. O acervo tem essa imagem da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, e peças raras. Este mosaico representa o nascimento de Jesus com cores vivas e elementos bem paranaenses, como a araucária e o pinhão. Este museu ele foi idealizado porque muitas peças históricas da igreja estavam se perdendo, né? Porque ficava na sacristia ou porque ficava armazenado no local inadequado. Então pensou-se em criar um museu de arte sacra. E depois, juntamente com a Fundação Cultural, este museu onde nós estamos foi restaurado
melhorado e aí nós temos todo ele melhor adequado para receber os turistas e mostrar ainda mais a história de Curitiba. O roteiro também tem o Santuário de Santa Rita de Cássia, no Auer, que completou 65 anos. Tudo aqui faz referência à santa, o Jardim das Rosas, o Caminho das Uvas e esta relíquia. É um fragmento do corpo da santa certificado pelo Vaticano. Ter esse roteiro faz com que as pessoas possam visitar esses lugares, que são casas de oração, casas de devoção da fé católica, para ter esse encontro com Deus. No dia 22, que é o dia devocional a Santa Rita, às 15 horas nós temos a visita guiada. É uma visita que não precisa de agendamento, não tem inscrição, não é cobrada. E aqui o devoto pode conhecer o que o santuário propõe, que cada canto do santuário tem algo que remete à vida de Santa Rita, como o Caminho das Rosas, as próprias rosas, por isso que somos os santuários das rosas, os figos, as abelhas e a relíquia de primeiro grau, que para nós católicos é muito importante, porque é onde entendemos que o santo se faz presente. O santuário tem missas diárias e chega a receber 6.000 fiéis católicos em um único dia. Sentimento de paz, da família unida, está super bem. Então, eu passo aqui, sempre paro para fazer uma oração. São endereços, são locais que já são importantes muitas vezes na comunidade local, mas que a partir desse roteiro, dessa rota, podem ganhar ainda mais repercussão, receber ainda mais visitantes de toda a cidade, por que não também de outras cidades e outros estados, gente que está passeando, está visitando Curitiba. Essa criação da rota, desse roteiro de turismo católico, estava na pauta de votações hoje de manhã na Câmara de Curitiba, mas não teve votação por falta de quórum. A sessão começou atrasada, perto das 9h15 da manhã, o horário de início normalmente é às 9, só que perto das 10h20 da manhã foi feita uma contagem do número de vereadores em plenário e havia apenas 19 dos 38 vereadores. É preciso ter um quórum mínimo de 20 vereadores para votação. Por isso, esse projeto da criação dessa rota turística não foi votado e outros que também estavam na pauta. Sobre esse assunto, nós procuramos a Câmara de Curitiba, que informou por meio de nota que os projetos que não foram votados nessa terça-feira serão automaticamente incluídos na pauta da sessão ordinária seguinte, amanhã, a partir das 9 da manhã. E a nota diz que o presidente da Câmara, o vereador Tico Kuzma, convocou uma reunião de líderes para debater a participação dos vereadores nas discussões e votações. Isso porque a sessão terminou mais cedo do que o normal. Normalmente a sessão vai até 11 horas, meio-dia, hoje com apenas 1 hora de sessão encerrada, porque os vereadores não estavam em plenário para votação. Ana, Robertson. Uma pauta, um assunto bem legal, né? E não vai fazer diferença nenhuma ele ser votado hoje, amanhã, depois da manhã, semana que vem. O importante é a implementação da rota. Mas me chama muito a atenção o fato de não ter quórum para se votar, seja esse ou qualquer outro projeto na Câmara Municipal de Curitiba, numa terça-feira de manhã. Qual que é o motivo? 38 vereadores, gente, para você poder ter quórum, você precisa da metade mais um. Você precisa de, no mínimo, 20 vereadores para votar. A gente está falando de uma representatividade popular. A gente não tinha metade dos vereadores numa terça-feira de manhã. E você paga o salário desses vereadores. Eu pago o salário desses vereadores. Eu queria entender melhor por que numa terça-feira de manhã você não tem metade mais um, quando você deveria ter 100% dos vereadores votando na Câmara Municipal. Ah, eles estavam no início da sessão, mas, gente, não estavam no fim da sessão. Isso aí é fato, né? E duro que os vereadores que estão lá todos os dias acabam pagando por esses, né? Porque a gente cobra, a gente fala, mas, gente, a gente não pode admitir, né, que um vereador, que é um representante da comunidade, não esteja numa sessão, a não ser com uma bela de uma justificativa. Eles já não se reúnem os 5 dias da semana, porque eles têm outras atividades. Mas por quê? No dia da sessão, ele não está lá. Eu, no dia do jornal, estou aqui. Você também. Amanda, no dia do jornal, está aqui. Mas o vereador que a gente paga a conta, ele não está lá. A gente precisa entender. É importante essa reunião, viu, presidente da Câmara, o Tico Kuzma, que convocou essa reunião com os líderes. É importante puxar a orelha, sim, de quem está lá, porque é servidor público, pago com dinheiro público. Muito bem, Robertson trazendo aqui a maneira vigilante do nosso jornalismo, supervisionar, fiscalizar e com transparência também informar a população. A rota vai ser aprovada, gente, mas a gente não pode deixar passar em branco
uma falta em massa de vereadores na Câmara Municipal, seja ela de qualquer Câmara desse país. Agora, um caminhão tombou numa subida do bairro São Lourenço, está impactando inclusive a saída de uma escola. Luciano Piquete está por lá e traz as informações para a gente. Onde que é essa rua? Conta mais detalhes para a gente. Qual que é o impacto desse caminhão aí, Luciano? Olha, o trânsito não está tão impactado assim, até porque tem uma faixa livre para os carros aqui nessa rua que é a Professor Joaquim de Matos Barreto, a rua que fica na divisa entre o Pilazinho e o São Lourenço. Esse caminhão foi fazer a curva aqui à esquerda e aí não venceu essa curva, acabou tombando parcialmente, toda a carga de cimento, ela virou, o caminhão está vazando óleo, inclusive. Conversei agora há pouco com os agentes da CETRAN, uma equipe da limpeza pública vai vir até aqui para limpar essa mancha de óleo, né, porque pode tornar aqui a pista escorregadia. Essa rua que faz parte daquele binário implementado há alguns anos entre a Mateus Leme, a João Gava e a Nilo Peçanha, aqui no entorno dos bairros, né, Abranches, Pilarzinho e também São Lourenço. Então, esse acidente aconteceu agora, né, no comecinho da tarde de hoje. O motorista não se feriu, inclusive ele foi almoçar. Os agentes da CETRAN me informaram que por volta das 2h30 da tarde vem alguém da seguradora para fazer as fotos, avaliar todo esse prejuízo. Só aí é que o caminhão, a partir das 2h30, deve ser retirado. Então, nesse momento, os carros conseguem acessar aqui a rua Professor Joaquim de Matos Barreto, mas só carros pequenos. Ônibus, tem linha de ônibus que circula por aqui e caminhões estão sendo desviados pela Nilo Peçanha. Essa que é uma rua que tem um colégio, né, enorme, aqui tem creche também, uma rua bastante movimentada e que, inclusive, na inauguração do binário, ela recebeu um acidente. Um acidente aconteceu exatamente no dia, né, da inauguração do binário. Muitos moradores, inclusive, reclamam aqui das condições e principalmente do excesso de velocidade de alguns motoristas que passam aqui pela rua. A Simone é uma delas. Simone, muito boa tarde para você. Você estava acompanhando aqui o Meio Dia Paraná, mora aqui na rua há quanto tempo? Boa tarde. Eu moro na rua aqui e a gente acompanha a implantação do binário desde o começo aqui, né? E a nossa solicitação, né, é de que seja mudado o sentido de mão da nossa rua, porque já aconteceu vários acidentes, os veículos passam em alta velocidade, caminhão, ônibus, veículo pesado, e é muito mais fácil acontecer um acidente na descida do que na subida. Então, o que a gente pede para a prefeitura é que olhe com carinho aqui e mude o sentido de mão da rua. Ou a gente vai esperar acontecer um acidente fatal para que isso aconteça, né? Essa é a nossa reivindicação. Você falava para mim agora há pouco que já presenciou, inclusive, caminhões com falta de freio na descida, lá próximo ao colégio, na esquina com a Mateus Leme. Sim, aconteceu ali na descida, o caminhão perdeu o freio na descida, inclusive, em frente à escola. E o motorista conseguiu parar porque ele deu com o pneu na guia. Então, e se acontece uma fatalidade ali? Tem uma escola grande ali, tem uma creche da prefeitura, inclusive, ali. A prefeitura não se preocupa? Obrigado, Simone. Simone, que é moradora aqui da rua, tem outros moradores por aqui também. Então, um acidente que acaba de acontecer, trânsito impactado na região. Não há uma previsão exata, né? A partir das 2h30, a seguradora vem para cá, faz a avaliação, vai ter a limpeza do óleo, remoção da carga e aí sim, somente à tarde é que esse caminhão deve ser retirado aqui da rua. Volto com vocês. Obrigado, Luciano. Olha, intervalo rapidinho, daqui a pouco as comemorações para os 333 anos de Curitiba nas regionais. Motolink do meio-dia, pilotado por Paulo Krellin, na região central. Ele está entrando na Luiz Xavier, a gente vê a Rua 15 ao lado, movimentação na hora do almoço, tempo aberto, muita gente circulando e muita gente conectada com o meio-dia, querendo saber das notícias da cidade. Você lembra que ontem falamos aqui no Meio-Dia Paraná de 3 casos de homens que foram presos em flagrante por violência contra a mulher e que foram soltos pela justiça? Um deles deveria estar com tornozeleira eletrônica, saiu sem o equipamento. Então vamos convidar a Alexandra Fernandes, que tem novidade dessa história, tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Ale.
Oi, Ana, a novidade nesse caso, em especial desse homem que saiu sem a tornozeleira, é que a Secretaria de Segurança Pública informou que ele já foi notificado e foi agendado para que hoje, no início da tarde, seja colocado esse equipamento nesse homem que descumpriu uma medida protetiva e também é suspeito aí de agressões contra a ex-companheira dele. Pois bem, a situação aconteceu na semana passada, desse crime, isso na região de Araucária. Imagens de câmeras de segurança registraram toda essa situação. Esse homem vai até a casa da ex-companheira, mesmo tendo uma medida protetiva que ele não poderia se aproximar dela, e lá tenta esfaquear essa mulher. Na sequência, ele não foi preso nesse dia, essa mulher foi até a delegacia para representar sobre esse caso e na delegacia ele começou a mandar mensagens ameaçando a ex-companheira. Por essas mensagens, o delegado responsável ali pelo caso, os policiais conseguiram localizar esse homem e prenderam ele em flagrante pela ameaça e também pela quebra da medida protetiva. O caso foi levado até o Ministério Público, enfim, até o Poder Judiciário, e na audiência de custódia foi decidido que esse homem poderia ser liberado mediante medidas cautelares e também o uso da tornozeleira eletrônica, que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, pelos protocolos deles, deveria ter sido colocada assim que esse homem saísse da cadeia. O que não aconteceu. Esse homem saiu e ficou por vários dias aí sem o uso desse equipamento. A vítima morrendo de medo, porque, primeiro que ele já estava solto diante de toda essa situação e outra que estava sem a tornozeleira. A CESP informou, então, que hoje vai colocar essa tornozeleira eletrônica nesse homem e também que a Corregedoria está apurando o que aconteceu, já que em casos de violência contra a mulher, de medidas protetivas, esse homem já deveria ter saído com a tornozeleira eletrônica. A gente conversou hoje pela manhã também para entender um pouquinho mais do que essas vítimas passam com uma dessas mulheres, desses casos de Araucária. Foram 3 situações onde esses homens foram presos por violência doméstica e foram liberados na sequência. Tudo aconteceu na semana passada. Acompanhe o relato dessa mulher, a angústia e a dor que ela vive. Eu acabo de sair de um relacionamento longo e abusivo. Era torturado psicologicamente e fisicamente. Foram vários episódios que eu tive que fugir, tive que ficar quieta. Não podia dormir dentro da própria casa. Era impedida de sair com meu carro. Era impedida de trabalhar. Até que meu companheiro começou a ameaçar de morte minha própria família. Começou a ameaçar de morte as pessoas que eu convivia no meu lugar de trabalho. Foi aí que eu percebi que o risco de vida não era só meu, era de outras pessoas. O agressor cada vez ficou pior. E eu tinha que tomar coragem e denunciar. Hoje eu vivo numa casa rodeada de câmeras. Tive que mudar de serviço, mudar de casa. Situação difícil, Pois bem, diante desse cenário, nós pedimos ao Tribunal de Justiça do Paraná uma entrevista para poder entender o porquê dessas solturas, como que eles agem em casos de violência contra a mulher. O tribunal preferiu não dar entrevista e nos enviou uma nota dizendo o seguinte, que não podem conceder entrevista nesse momento, já que se trata de um caso que ainda está sendo analisado, que a decisão já contém os fundamentos a respeito do caso e que também o TJ não comenta decisões dos magistrados. Questionamos também o Conselho Nacional de Justiça, que disse que, por se tratar da análise de um caso específico, não faz análise de mérito da questão. A gente procurou também a Comissão de Violência de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, de Seção Paraná, da OAB, para poder entender também um pouquinho mais sobre esse acolhimento, esse atendimento. E a presidente falou sobre a importância desse acompanhamento das mulheres e também dessas decisões que colocam em liberdade esses homens que cometeram violência. Acompanhe. No caso de descumprimento da medida protetiva, ele é um crime autônomo. Ele não vai correr junto com o crime de ameaça. Dentro desse descumprimento, a medida cabível é a prisão do agressor. Só que existe a audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz pode determinar a liberdade dele, a prisão preventiva ou outras medidas cautelares, como o uso da tornozeleira. Mas o que a gente defende é que em situações de descumprimento existe
tem que exigir e existe um olhar que tem que ser mais rigoroso. Essa cultura da violência, ela precisa ser revista e ela precisa ser destruída, ela precisa ser reconstruída para que as mulheres não sejam tão vítimas e tão vistas como vulneráveis. Nós pedimos entrevista também para a Secretaria de Segurança Pública do Paraná sobre essa questão do atendimento à violência contra a mulher e também sobre a questão da tornozeleira. Eles preferiram não dar entrevista e responderam por meio de nota, falando que a Corregedoria está apurando o que aconteceu nesse caso desse homem que saiu da prisão sem a tornozeleira. A gente vai seguir acompanhando esses casos. Robertson, Ana... Vamos sim, Alexandra, de perto, porque esse é o nosso papel. Com ou sem entrevista, comentando ou não os nossos pedidos, o nosso papel é demonstrar à sociedade justamente o que está acontecendo, porque a opinião pública, sim, ela é formada através da informação. Então, não querendo comentar, pelo menos justificar os atos, isso é o mínimo que a gente esperava, mas a gente traz a notícia, porque o que precisa ser dito é dito aqui no nosso Meio Dia Paraná. Bom trabalho, Ali. O intervalo é rapidinho, fique com a gente. Motolink da RPC ainda circula pelas ruas de Curitiba com Paulo Krellin e você pega carona na informação. Agora 12h59. O Meio Dia Paraná está de volta, circulando pelas ruas de Curitiba com Paulo Krellin. A imagem parece que uma velocidade um pouco maior, mas não, gente, é só impressão, viu? Porque a câmera está muito próxima do asfalto. Paulinho sempre circulando dentro da lei, das regras de trânsito, mostrando para você tempo e trânsito. Gente, e a gente está vendo nossa Curitiba que está prestes a comemorar 333 anos. As comemorações, inclusive, já começaram. Até segunda-feira tem espetáculo gratuito circulando pelas regionais com apresentações que misturam teatro, música, circo. Emanuel Pierin é quem conta pra gente. A apresentação acontece aonde nesta terça-feira e conta a programação da semana, Emanuel. Daqui a pouquinho, gente, às 2h30, aqui na Regional do Cajuru. Sabe aquele ambiente, assim, atmosfera de teatro, todo mundo vindo, os atores já vieram por aqui, sem ainda o figurino, né? Estavam com roupas normais, olhando o palco e tudo mais. E é muito bacana porque é um grupo itinerante. Eles vão percorrer as 10 regionais, contando a história dos 333 anos de Curitiba. Curitiba completa o aniversário aí, dia 29 de março. Nesse palco aqui, uma trupe de circo vai passar pela história da capital, por todos os momentos mais importantes e de uma forma bem humorada vai misturar música, poesia e muita alegria também e bom humor. Olha como que tá aqui, gente. O ginásio vira teatro e aí muitas cadeiras para receber os alunos da rede municipal de ensino. Mas você que está no Cajuru, tá vendo o meio-dia, pode chegar por aqui. Começa às 2h30, é de graça. Vai ter, claro, as crianças, os alunos, mas ainda terão lugares para os moradores também. Todo mundo que tem curiosidade. E se você não é do Cajuru, não se preocupa não, porque vai até a tua regional, até segunda-feira que vem. No QR Code do aplicativo Você na RPC, você tem a programação completa dessa apresentação que vai acontecer nas regionais. É mais uma forma de celebrar os 333 anos da nossa querida capital. Eu volto com vocês no estúdio. Ô, Emanuel, uma informação bacana, serviço completo. E você me mostrando tanta cadeira, não tem como eu não pensar no nosso teste que foi hoje. Senta e Levanta. O Senta e Levanta, que foi trazido pelo Douglas ao longo do jornal. É verdade, Emma. Aqui no nosso aplicativo, a gente inclusive tem uma extensão do nosso trabalho com tudo completinho e muita dica de exercício para que você possa ter mais autonomia nos próximos anos, identificar na sua saúde, eventualmente, se você está muito sedentário e não consegue fazer nos 11 segundos 5 vezes levantando e sentando, você já pode identificar isso precocemente e evitar problemas no futuro. A turma que participou com a gente pelo aplicativo está muito bem. E aqui a gente tem muito completinho, olha, bem a quantidade legal, né? de exercício. São oportunidades, né? Melhora a Exato. força dos membros inferiores, melhora o equilíbrio e a coordenação motora, aumente a força dos braços e ombros. É como se fosse numa academia. Tudo isso com um especialista da Universidade Federal do Paraná, gente. São dicas de como você pode
melhorar a sua saúde. Quadril, que muita gente reclama de dor, melhora a força em geral, aumente a força dos braços, ombros, tudo muito preparado para você fazer em casa sem gastar nada. E nesse videozinho que a gente vai rodar aqui, é um dos exemplos dos vídeos que estão dentro dessas abas. É só você clicar aqui e encontrar o vídeo, especialista explica, aqui ela fala em alongamento e dá a dica, mostrando, exemplificando o que você vai fazer em casa com o material que você tem em casa mesmo, né? A cadeira, que é essencial para fazer o teste, também te ajuda depois no alongamento e nos exercícios. Para você que perdeu essa reportagem, ela está disponível na nossa página no G1 Paraná, você pode acessar. O que diz esse estudo? Que se você conseguir sentar e levantar com os braços cruzados à frente do peito, 5 vezes em 11 segundos, você no futuro pode não ter tanto problema como as pessoas que não conseguem fazer esse mesmo exercício. E se você identifica, você pode acessar o aplicativo e passar a fazer um exercício. O importante é que a informação chegando até você, para que você utilize da melhor maneira e também compartilhe. Agora está chegando o Globo Esporte, daquele estúdio lindão com Nádia Mauad e toda a equipe. E é claro que a qualquer momento a gente vem com mais informações, sempre na sua companhia. O jornalismo da RPC não para, a gente só muda de assunto. Paulo Krellin circulando pelas ruas de Curitiba, ainda nesse finzinho do meio-dia Paraná. Não desligue a sua TV, porque vem aí a Nádia Mauad e toda a equipe do GE com muita informação para você. Tenha uma excelente tarde, aproveite esse dia lindo e nos encontramos novamente aqui amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Jacomar 60 anos. Essa história a gente conta juntos. Inicei, mais que farmácia.